Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Iniciar mais uma semana, né, mulher? Sim. Segundou. Segunda-feira. Calor. Né? Nossa Franca vai ficar bem quente nesse verão que ainda não chegou, hein? Hoje eu achei que era Ribeirão aqui. Tanto que tava quente. Meu Deus do céu. Olá, pessoal. Boa noite. Vocês que estão chegando agora no Tenho Direito Doutor, que apresentamos todas as segundas-feiras. E já estamos com a nossa convidada aqui, com os nossos convidados, né? Apresente o nosso anfitrião. Nosso anfitrião. Dr. Tiago Bachur, boa noite, como vai? Boa noite. Hoje eu acho que já começou a esquentar, né? Nós trouxemos uma convidada aqui que é excelente, referência. Vou puxar a sardinha para o nosso lado, trabalha conosco, mas é uma das melhores advogadas previdenciaristas aqui da região de Franca. Da região, olha. Aliás, acho que vou falar que é do Brasil porque atende o Brasil inteiro, né? Mas é a doutora Elaine, né? E vou deixar que ela se apresente um pouquinho. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Obrigada. Para quem não a conhece, doutora Elaine Moura Fernandes está conosco hoje e vamos falar sobre todas as questões previdenciárias, né? Exatamente. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Val, Aline, doutor Tiago. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? É muito bom estar podendo participar dessa novidade para mim, desse programa. Mas estamos aqui para conversar, para explicar, né? Para esclarecer dúvidas a respeito dessa questão, desse benefício aí que muita gente tem direito e pouca gente está indo atrás. E para a gente divulgar mesmo. Muito bom. Pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria falar do nosso patrocinador maravilhoso aqui, que disponibiliza esses salgadinhos deliciosos pra gente, que é o Salgadinhos Priscila, tá? Se você quiser, se você vai fazer sua social, sua festa, qualquer tipo de rolê, vamos dizer assim, pô, pede pra eles lá. Eles são muito atenciosos, eles fazem com tanto carinho, um churros maravilhoso aí. As embalagens, Não, né? embalagem, Tudo o produto excelente, ele começa pela embalagem, né? Então, se vocês, visual, né, Lineker? se vocês derem uma olhada na embalagem, vocês já vão ver a qualidade do produto. Eles ficam na Voluntários da Franca, número 1131, aqui pertinho, praticamente na rua de trás, né? E vai ter um QR Code bonitão na tela aí, que o Gui vai soltar pra gente aí. Se vocês ficarem com vontade, porque vocês vão ver eu comendo, vocês entram e apontam a câmera do seu telefone, sai direto no Instagram lá, Salgadinhos Priscila, beleza? Obrigada. Obrigado pelo carinho, velho. Vocês são demais, tá? E o pessoal que gosta, tá? Então a gente vai saborear aqui durante a nossa live. E já vamos começar perguntando pra o Elaine, nosso assunto. quanto tempo faz que ela trabalha aqui? É um mês, Verdade, Elaine? Elaine. 2 meses. Uns poucos bons meses, né, Tiago? Fazem já 12 anos e meio que eu estou no escritório. Em fevereiro completo 13 anos. Comecei a trabalhar no Bachur Riviera, quando era no prédio anterior ainda, o prédio antigo. Estagiando ou não? Eu comecei, já eu estava formada, eu formei na Faculdade de Direito de Franca, eu tinha formado, eu fiz muito tempo de estágio no Ministério Público, aí despertou o interesse na advocacia. E aí o meu pai conhecia o doutor Ari, querido doutor Ari, que é pai do Fabrício, né, doutor Ariovaldo, conversaram, né, e aí o doutor Ari me chamou para conversar. E na época, né, Tiago, todo mundo que entrava no Bachur Vieira tinha que passar por a entrevista com o doutor Ari. Aí nós conversamos tudo, depois eu conversei com o Fabrício, com o Tiago, e aí eles falaram assim, nós vamos começar com o estágio, e aí 3 meses eu fiz estágio, aí contratou como advogada. E logo de cara já se apaixonou pelo previdenciário? Sim, assim, eu cheguei a fazer poucas ações de outras áreas, fiz direito de família, fiz direito do trabalho, mas aí o previdenciário eu apaixonei e falei, não, é isso que eu quero. Aí eu fui atrás de especialização, de pós-graduação, dos cursos, né? E aí agora eu sou só previdenciarista. E isso já faz quanto tempo que você está com eles? 12 anos e meio. 12, quase 13 anos. Quase 13 anos. Muita coisa, né? E aí, doutor Tiago, ela entende do assunto ou não? Quando eu falo assim que nós temos aqui uma equipe muito boa, é porque realmente parece que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, mas não. Eu já ouvi de alguns juízes que passaram pela cidade, né, falando da qualidade das peças que são produzidas pela equipe, inclusive da doutora Elaine, alguns
juízes que passaram por aqui falaram da técnica, do brilhantismo, que no caso da doutora Elaine e de toda a equipe aqui também, né? Então, a gente fica até um pouco envaidecido disso aí tudo. E a ideia hoje é tentar mostrar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo hoje, que tem muitos direitos, que tem muita gente que pode se aposentar com uma boa aposentadoria e não sabe, ou que já está aposentado, recebendo uma aposentadoria errada, que poderia estar recebendo um benefício melhor, que além daquelas aposentadorias tradicionais por tempo, por idade, que existe algumas outras modalidades que acabam ficando e passando despercebido pela maioria da população. São situações que às vezes a pessoa pode aposentar antes ou ganhando mais. Quem já está aposentado, às vezes, pode aumentar o valor. Tem situações que a aposentadoria pode até dobrar e a pessoa ainda receber a diferença dos últimos 5 anos. Bom, mas eu não quero estragar a surpresa. Eu quero deixar o pessoal aí ligado, prestando atenção, porque é muita informação, mas é muita informação boa para passar para o pessoal. Muito bom. Só que antes da gente começar esse bate-papo, eu quero mandar um beijo pra mãe da Elaine, que mandou o link pra todo mundo da família, pros grupos tudo, pra assistir a filha dela. Pô, muito bonitinho, tá? Ó, um beijo pra senhora, viu? Como chama sua mãe mesmo? Francisca. Dona Francisca, um beijo, tá? Muito obrigado pelo carinho, velho. A gente fica com o coração quentinho. É verdade. Quando acontece essas coisas, tá? Minha mãe agradece. assiste todas as lives que eu faço. Eu tento até não falar palavrão pra ela, né? E principalmente que hoje o programa é sério. Não, seríssimo. Bom, então vamos começar a entender um pouquinho quais são as opções, né, de aposentadorias das pessoas que enfrentam barreiras, né? A grande questão dessa aposentadoria, desses benefícios, dessas pessoas que enfrentam, são seguradas da Previdência Social e que enfrentam essas barreiras, essas limitações, a grande importância é o quê? Que essas aposentadorias, elas existem bem antes da reforma da Previdência. E quando veio a reforma da Previdência lá em 2019, não houve alteração nessas aposentadorias. Continuaram da mesma forma que eram e a mesma forma de cálculo. Então, todas as desvantagens que a reforma trouxe para a maioria dos segurados do INSS, para essas aposentadorias não se aplicam, né? Você está falando essas aposentadorias, afinal, e você falou uma palavra aqui que o pessoal às vezes está passando batida aqui. Você falou, essas pessoas que têm barreira, o que é essa tal de barreira que você está falando? São limitações, né? Algum impedimento que a pessoa tem a longo prazo que impede ela seja de qualquer natureza essa barreira, né? Esse impedimento, de qualquer natureza que impede ela de participar de forma efetiva e plena na sociedade em condições de igualdade com outras pessoas. A pessoa não consegue trabalhar? É isso? Não. Ela não é isso. Então, ela consegue trabalhar. Isso, exatamente. A pessoa consegue trabalhar, só que ela não consegue trabalhar nas mesmas condições que uma outra pessoa sem ser portadora dessa limitação. Dá um exemplo para o pessoal que está nos assistindo aqui entender o que seria essa barreira. Por exemplo, um problema de visão, um problema na coluna. Fibromialgia, pode ser? Pode ser. Não impede a pessoa de trabalhar, né? Mas a pessoa não está em igualdade de condições com outras pessoas que não têm essa barreira, não têm essa limitação, esse impedimento. Então, né? não é uma aposentadoria por invalidez? Não. Nem um auxílio-doença? Não é. O que é importante a gente pensar que são assim, ó. Não é a doença em si que vai caracterizar a pessoa como titular desse direito. Tá? É o impedimento, a limitação e a barreira que essa doença causa na pessoa. Tá? E aí, como o doutor Tiago acabou de questionar, não é benefício por incapacidade, não é aquela doença, aquela situação, aquele impedimento que a pessoa é portadora da doença e ela está sem condições de trabalhar, ela não consegue trabalhar. Não é isso. A pessoa é portadora da doença, está limitando ela de certa forma, mas ela consegue ainda
a exercer atividade profissional. Ela contribui para o INSS. Aí são 2 tipos de aposentadoria, né? Nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que são, a gente chama no direito previdenciário de aposentadorias programáveis, que são aquelas aposentadorias que o segurado programa. Depende da vontade dele. Ele faz o pagamento, ele faz a opção por pedir a aposentadoria. Diferente do benefício por incapacidade, que elas não são programáveis, né? Que independe da vontade do segurado. Doente, exatamente. Incapacitado para o trabalho. E esses tipos de deficiências, né, vamos dizer, de incapacidade de se inserir num grupo, num escritório, né? Vamos falar assim, bem na realidade, né, numa empresa, às vezes ela está passando por um problema temporário, talvez uma depressão, e foi diagnosticada e ela está impossibilitada de voltar normalmente ao trabalho. Por um tempo, talvez, um tempo de tratamento. Ela pode acessar esse benefício? Então, enquanto no período que ela estiver impossibilitada, incapacitada para o trabalho, aí parte para o benefício por incapacidade, que seria o afastamento, né? Sim. Ela fica afastada em casa porque ela está sem condições de trabalhar, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que nem no teu caso, você exemplificou, da depressão. Ela tem a depressão, está fazendo o tratamento, só que ela está limitada vamos falar, no aspecto de comunicação, né? Ela trabalha no escritório, só que ela não consegue se comunicar. Ela não consegue fazer o atendimento ao público, mas ela trabalha em outra área. Ela vai trabalhar no âmbito administrativo, né? Consegue exercer a profissão contribuindo para o INSS. Né? Aí é diferente, ela está conseguindo trabalhar, aí sim, esse período dela, se for esse impedimento de longo prazo, pode ser caracterizado como barreira e enquadrar para esses fins de aposentadoria programáveis. Então, quer dizer que, pelo que eu entendi aqui, existe a aposentadoria por tempo de contribuição normal e existe uma aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa que tem alguma barreira, alguma limitação. E existe uma aposentadoria por idade tradicional, vamos chamar assim, e uma aposentadoria por idade de alguém que tem uma barreira. É isso mesmo? É, exatamente. A aposentadoria por tempo de contribuição pós-reforma, ela deixou de existir, né? Falando das aposentadorias comuns. Ela, depois da reforma, a regra geral de aposentadoria hoje, 62 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem, 15 anos de contribuição para o homem que era afiliado antes, né, da reforma. Para quem estava contribuindo para o INSS e veio no meio do caminho e foi pego pela reforma, existem as regras de transição. E cada regra de transição tem requisitos próprios, né? Que são os tempos de contribuição maiores, o pedágio, os pontos. E aí, essa aposentadoria, para quem tem esse impedimento, essa barreira, essa limitação, existe 2 tipos de aposentadoria que a pessoa consegue aposentar antes dessas regras gerais, né? A aposentadoria por idade, que aí, no caso, a mulher é 55 anos de idade, o homem então não é 62. 62? Não. Então, é a mulher que tem, sei lá, uma fibromialgia, um problema de coluna, uma depressão, ela vai aposentar por idade com menos idade, 7 anos antes, é isso? Exatamente. 55 anos ela consegue aposentar. E 15 anos de contribuição, comprovando esse impedimento. E o homem? 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Aí diminui 5. Isso, diminui 5. E esse lance de ficar afastado da empresa, né? Você disse a pessoa ficar afastada da empresa. Suponhamos que ela vai ficar 6 meses afastada. A empresa vai precisar de arrumar uma outra pessoa. É meio difícil preencher esse espaço, esse vazio, às vezes, se a pessoa tiver um cargo importante. Na hora que ela volta para a empresa pode mandar ela embora? Pode demitir ela? Ou ela tem um tempo ali para ficar? Depende da natureza da doença dela. Se for uma natureza acidentária, ela tem estabilidade. Né? O que seria a natureza acidentária? Que é ou um acidente de trabalho ou uma doença profissional. Né? Agora, se for previdenciário, aquela que não tem relação com o trabalho, infelizmente, a não ser que a categoria da atividade, né, convenção, acordo coletivo, preveja aí essa estabilidade. Mas essa acidentária que você diz, se a pessoa sofreu um acidentário jogando futebol,
o cara vai jogar um futebol no final de semana e machuca. Isso. Ele não tava, tipo, é o final de semana dele, é um lazer, ele machucou porque Isso. aconteceu. Isso. Aí é acidente de qualquer natureza. Aí não tem relação com o trabalho. Aí A não... não ser que ele tava jogando pela empresa. Às vezes, sei lá, a empresa tem um campeonato deles lá e tá disputando. Aí pode ser que seja considerado acidente de trabalho. Então, Aí o trabalho é outro, né? No caso da Foi equipe convocado para por uma- aposentar. mas assim, e o lance do cara ir embora... Bateu o sinal, o cara subiu na moto, foi embora e caiu. É uma coisa. Trajeto Agora ele pra casa. cair no final de semana é outra coisa? Isso. Ou ainda conta? Não. O final de semana não era durante, nem depois, nem antes do horário de trabalho. Era o final de semana comum. Ele trabalha até sexta, nesse exemplo. Ah, sim. E aí não conta. Não seria acidente de trabalho. Se for no trajeto, a pessoa indo trabalhar ou voltando do trabalho, aí caracteriza como acidente de trabalho. Ah, é Porque é mesmo no assim? trajeto. Aham. Ah, No trajeto também a legislação trabalhista resguarda. importante essa questão, né? Porque a gente, Que a gente chama... precisa entender que também durante o trajeto, Sim. se houver um acidente, Sim. também entra nessas... Sim, Essas Tem uma série vantagens, de né? outras situações também que vão ser consideradas como acidente do trabalho ou doença do trabalho. Por exemplo, você está lá na empresa, chega um maluco, né, e agride, ou tem alguma situação de vandalismo, você está defendendo a empresa lá, né, você está passando lá na porta da empresa, está tendo um assalto, você entra lá para tentar evitar que aconteça algum prejuízo, pode ser acidente de trabalho, ou nos intervalos da refeição, ou dentro das dependências do ambiente de trabalho, sei lá, foi no banheiro, caiu, machucou dentro do banheiro, ou no refeitório, isso pode ser considerado acidente de trabalho. Doença do trabalho também acaba encaixando como nesse sentido. O que é aquela doença do trabalho? A doença do trabalho é aquela que surge pelo trabalho ou que se agrava em razão dele. Por exemplo, O cara não usou a máscara de EPI lá e ficou doente por causa disso. Algum problema no pulmão. sim, vai ser considerado às vezes como doença do trabalho. Ou, por exemplo, o pessoal que trabalha na carga e descarga de caminhão, né, que às vezes acaba adquirindo um problema de coluna, um problema de lombar. Então, isso vai ser considerado doença do trabalho também. O fato da pessoa trabalhar exposta aí a ruído, perder a audição por conta disso aí vai ser considerado como uma doença do trabalho. Talvez não impedindo que ela trabalhe, mas que receba um outro benefício chamado auxílio acidente. E aí deixa eu já aproveitar o gancho e já jogar aqui. A pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Você estava falando aí que tem a aposentadoria por idade da pessoa que tem a barreira, né? E a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa que tem barreira. A pessoa que teve a perda auditiva, ela também se encaixa nessa situação? Sim, pode se encaixar sim. Se essa perda auditiva é assim, definitiva, que caracteriza impedimento a longo prazo, ela pode se enquadrar. Independentemente de ter sido trabalho ou não. Independente. Assim como a questão da visão também, né? Sim. Problemas sérios de visão, que se agravam com o trabalho, horas ao computador. A voz, né? A voz Nós temos também. muitas clientes professoras, né, Tiago? Que ao longo da Ficam carreira afônicas. Vai criando aqueles problemas de de cordas voz. vocais, vocais. lesão tal. Então, essa turma... Então, quer dizer que a professora, de repente, ela pode escapar da reforma, daquela reforma horrorosa que aconteceu para elas. Sim, pode ser. O que aconteceu? O que acabou acontecendo? A professora e os professores, antes da reforma, eles precisavam ter a professora 25 anos de magistério, o professor 30 anos de magistério, e não importava a idade, poderiam se aposentar. Agora, com a reforma da Previdência, são 25 anos para homem ou mulher, só que eles vão ter que ter uma determinada idade para se aposentar. E aí, se tiver uma lesão na voz, ou tem aqueles problemas de tendinite, coluna, depressão, ansiedade, síndrome... Tudo que uma sala de aula possa causar.
né, Que são muitas coisas. consegue antecipar o momento da aposentadoria, sem que tenha a necessidade de ter uma determinada idade para se aposentar. Nesse caso, 55 Sim. para a mulher. Ela chega nos 55, não Se precisa for esperar os aposent- 60. Né? E no caso do professor, né, homem, 60 anos, porém com um cálculo muito melhor do que o que foi presenteado, não sei se é presente, Oferecido. Presente de grego. presente de O que foi grego, oferecido. que foi dado para os professores depois da reforma. Aham. E no quesito de tempo de contribuição, uma redução no tempo. É isso mesmo, né? Isso. E quanto tempo pode ser essa redução no tempo para se aposentar? A aposentadoria para a pessoa que possui esse impedimento, essa barreira, aposentadoria por tempo de contribuição, para o homem, é avaliado, tanto para o homem quanto para a mulher, é avaliado se essa barreira, o grau dessa barreira, se é grave, moderado ou leve, tá? Se essa deficiência, essa limitação é grave, moderado ou leve, né? Então, de acordo com o grau, aí vai ser exigido um tempo de contribuição. Para o homem, 33 anos se leve, 29 se moderado e 25 se... Não, ao contrário, é 25 grave. Isso, tá certo, 25 grave. E para a mulher, 28 anos de tempo de contribuição se leve, 24 se moderado e 20 anos se o impedimento for grave, né? E aí pode aí resultar, às vezes, até 10 anos ou mais de tempo de contribuição menor do que uma regra comum, a regra geral. Uma regra comum, que era antes da reforma, era 35 anos para o Pro homem e 30 anos para a mulher. Isso. Com a reforma, ficou como? 35 anos e alguma coisa a mais, que se alguma coisa vai ser ou um pedágio trabalhando um pouco mais do que 35 ou do que 30 anos, ou uma idade para se aposentar, ou as duas coisas, né, por conta da Isso. questão da pontuação. E se a pessoa tiver alguma barreira, cada um chama de uma coisa, tem gente que chama barreira, impedimento, sequela, Limitação. deficiência, limitação, tem vários nomes. Mas eu gosto de chamar de barreira porque fica mais fácil para o pessoal entender. Pode ser com, em vez de ser 35 para o homem, vai ser ou com 25, ou com 29, ou com 33. E a mulher, ao invés de ser com 30, vai ser com 20, 24 ou 28, dependendo do tamanho da barreira que eles tiverem e do tempo em que eles estão com aquela barreira. Provavelmente aquele que nasceu com alguma coisa vai ter Um período? vai ter como é que fala? Uma redução maior do que aquele que se tornou com aquela barreira, né? Então, a pessoa nasceu, eu nasci com um problema no pé, tá? Então, desde o nascimento. Então, minha redução vai ser maior do que aquele que sofreu um acidente, por exemplo, e que teve uma lesão no pé quando estava, sei lá, com seus 30 anos de idade. Então, vai variar. Conforme o tamanho. Do pé? Do tamanho da barreira, né? Por exemplo, um cara que é cadeirante, talvez a redução no tempo dele vai ser muito maior do que aquele que, sei lá, de repente perdeu a ponta do dedo. Aí esses graus dessas limitações, dessas barreiras, deficiência, né? Elas são avaliadas através de perícias, né? A pessoa passa por perícia, que ela é multidisciplinar. Ela avalia tanto a perícia médica quanto a perícia social, né? Vê o aspecto médico da pessoa e vê também o aspecto social, né? A questão da socialização da pessoa, né? Da vivência da pessoa. E aí, são essas perícias que vão definir o grau dessa barreira, dessa limitação, se é leve, moderado ou grave. Aí entra nessa distinção do tempo de contribuição exigido. Por que eles pularam de 4 em 4 anos? Essas questões. Tem alguma explicação? Não. Alguma prova que os professores precisam fazer para continuar no trabalho? De 25 para 29, 29 para 30 e tal. Na verdade, foi baseado em estudos.
Porém, não quer necessariamente dizer que vai ser esse tempo. Vai depender do tempo em que a pessoa está naquela situação. Pode ser que em alguma situação não vai ser com, por exemplo, no caso da mulher, não vai ser com 20 anos, também não vai ser com 24, vai ser com 23, com 22, porque ela está naquela condição há menos tempo ou há mais tempo, ou era grave, passou para moderada, pode ter uma redução ou um aumento. Olha, sofreu um acidente, ficou com aquela sequela, com aquela limitação. Com o passar do tempo, a sequela, a limitação ficou maior ou menor. Então, vai ter uma esticada para lá ou uma esticada para cá, dependendo do que for acontecendo. Se não houver alteração nenhuma, né, vai ser aquele tempo. Então, quando nós falamos em 20 anos, por exemplo, ao invés de 30 para a mulher, né, ou 24, ou 28, imagina uma mulher que nasceu com alguma lesão, com alguma sequela, com alguma deficiência, com alguma barreira. Ela teve poliomielite. Sim. Né? Então, desde a infância, ela tem aquela... Ela convive com esse problema. Convive com esse problema. Então, nesse caso, a redução, se for uma considerada como grave, ela vai reduzir em 10 anos, vai ser com 20 anos. Agora, se uma mesma mulher sofre um acidente automobilístico quando estava lá com seus 25, 30 anos e teve uma lesão na perna, né? E ficou igualzinha àquela que tinha poliomielite. Ela não está naquela condição desde o nascimento. Ela ficou naquela condição a partir daquele acidente. Sim. Então, a redução dela vai ser menor do que aquela que já nasceu. E outras características, como a doutora Elaine estava falando, que vai ser feita uma avaliação social também. Olha, aquela pessoa tem uma condição financeira melhor. Ela tem um carro que leva ela para o trabalho, né, que é dela. Ela não precisa usar o transporte público. Aquela outra tem a mesma lesão, a mesma sequela, a mesma barreira, só que ela precisa fazer uso do transporte público. Como é que é o transporte público para aquela pessoa? É mais difícil ela tomar um ônibus, se locomover. Então, a mesma barreira de uma e da outra, pode ser que uma seja considerada como grave e a outra como moderada ou leve por conta de questões sociais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tem deficiência visual. Posso contar milagre, mas não posso dar nome de santo. Tá? E ela estava falando que não é porque a pessoa é cega, surda, cadeirante, que ela não consegue trabalhar. Ela consegue trabalhar. Talvez trabalhe até melhor do que o outro que não é. Mas ela estava me relatando o seguinte, que diante da deficiência visual que ela possui, ela tinha muito problemas para poder chegar no trabalho dela. Por quê? Ela chegava no... Vamos ser práticos. A pessoa chega no ponto de ônibus. Ela é deficiente visual, né? O que acontece? Ela está vendo se o ônibus que ela tem que pegar é o da linha dela? Ela não está vendo. Ela vai depender da boa vontade de quem tiver por ali, né? Ela falava o seguinte, olha, eu às vezes pergunto para o pessoal, às vezes o pessoal não percebe que eu sou deficiente visual. Eu pergunto, que ônibus que é esse? Aí tem gente que xinga, tem gente que fala, você não está vendo? Questão social. Então, para ela, a questão da deficiência visual dela vai fazer com que ela se enquadre numa situação mais grave, porque ela precisa de um transporte público. É diferente de uma pessoa que, de repente, trabalha no sistema home office. No home office, essa pessoa já não vai ter tantas barreiras como ela tem. Realmente. Você veio falar, doutora, você veio dizer da questão das perícias, né? A gente pode confiar nas perícias? Então, é complicado, assim. É importante você estar acompanhado com quem entende, tá bem assistido, com quem entende sobre as perícias. Porque essas perícias, para esses fins dessas aposentadorias, elas são
um pouco mais complexas do que as perícias para atestar incapacidade. Porque a perícia para atestar incapacidade para o trabalho, o perito vai avaliar a doença e vai ver se aquela doença está incapacitando a pessoa de trabalhar, se a pessoa tem condições ou não de trabalhar. Ponto. Essas perícias da questão da aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, de barreira, limitação, ela vai avaliar o conjunto, as barreiras que aquela doença causa na pessoa que está causando esse impedimento a longo prazo, de qualquer natureza, que impede ela de viver em condições de igualdade com outra pessoa que não tenha essa limitação, né? E então, como o doutor Tiago estava explicando, quando vai fazer essas perícias, tanto a perícia médica e a perícia social, que a gente chama de domínios, né? São vários pontos que eles têm que esclarecer, eles pontuam, os peritos fazem a pontuação. São as mesmas para a perícia médica e para a assistente social que faz a social. E às vezes, por exemplo, tem o domínio lá que é sensorial, que é observar e ouvir. O perito médico coloca lá que a pessoa consegue fazer independentemente, ou seja, sem a ajuda de qualquer pessoa, tranquilamente. A assistente social já vai lá e coloca que a pessoa precisa de algum... Ela é dependente, ela precisa de auxílio de alguém. Né? Essa pessoa que vai no ponto de ônibus. Exatamente. Que tem deficiência visual, não é? Será que ela... Então, exatamente. Então, assim, às vezes, a perícia médica, eu particularmente, Elaine, eu vejo ela muito mais técnica. Os peritos médicos, eles olham muito mais vista médica. Se para aquele ali aquela doença está causando aquela limitação daquele domínio, né? São várias coisas que são observadas. Questão da comunicação, da mobilidade da pessoa, da vida social da pessoa, do transporte, se usa transporte público, se usa transporte particular sozinho. E já a assistente social já tem uma visão do âmbito social da pessoa, né? Se ela, aí, então, e às vezes tem muita divergência. Por isso, assim, dá para confiar, é bom acompanhar. Né? Para ver se estão falando da mesma língua. Exatamente, né? Porque, assim, quando faz o pedido da aposentadoria, no INSS, primeiro tem que fazer o pedido no INSS sempre, né? O pedido administrativo. E aí o INSS agenda as perícias e aí não tem como apresentar quesito, pedir esclarecimento, nada disso. São feitas as perícias, são juntados os laudos e o INSS dá. Se teve aquela pontuação, o INSS concede ou não o benefício. Se não tiver concordando, existe a possibilidade de um recurso administrativo, né? Só que aí passa um pouco mais longo, que demora um pouquinho. O que é isso? Já vai procurar um advogado? O recurso administrativo ainda é no âmbito administrativo. O que é âmbito administrativo? É tudo na agência do INSS. Então, você faz o pedido no INSS, fala assim, olha, eu me encaixo na situação de aposentar por tempo ou por idade, porque eu tenho essas barreiras. O INSS não vai dar a aposentadoria de imediato. Ele vai avaliar se realmente a pessoa tem ou não tem essas barreiras, né? E em que grau elas estão, né? Infelizmente, o justo paga pelos pecadores. Eu sempre falo, olha, tá cheio de programa na televisão mostrando o cara que chega de muleta e sai pedalando bicicleta. Então, por conta desse pessoal que finge que tem alguma coisa, a pessoa idônea, a pessoa boa acaba sendo prejudicada e aí há um rigor muito maior nessas avaliações, tanto na questão de incapacidade como nessas questões de barreira. Então, o INSS ele vai fazer uma avaliação para verificar se, primeiro, existe essas barreiras, essas limitações, essas sequelas, etc. tal, e, em segundo lugar, em que grau estão. Como a doutora Elaine falou, vai ter um questionário gigante para eles avaliarem, que é o mesmo questionário que a assistente social responde, o médico também responde, e aí eles vão dando pontos. Conforme for a pontuação nessas respostas dessas avaliações, é onde a pessoa vai encaixar para diminuir 10 anos, para diminuir 4. Então, vai ser com base nessas informações. A documentação médica pode ajudar, mas não é primordial. Há outras questões, como a parte social, que eles vão avaliar, eles vão perguntar
Tudo que você imaginar tem ali naquele questionário. Se a pessoa consegue cozinhar sozinha, se ela consegue vestir sozinha, se ela consegue ir no banheiro sozinha, né? Se precisa da ajuda de terceiros. E aí a resposta, conforme for, vai dando a pontuação. Pode haver divergência, e havendo divergência, de repente o cara encaixa, mas eles falam que não encaixa. Ou encaixa para, às vezes, no meu entendimento, ou no entendimento da doutora Elaine, ele poderia reduzir em 10 anos o tempo para se aposentar, e o INSS está dizendo que é só 2 ou só 4, né? E aí, nesses casos, cabe a discussão, ainda dentro do próprio INSS, antes de partir para a justiça, ou pode partir para a justiça para tentar modificar. Então, quando a gente fala âmbito administrativo, é dentro do próprio INSS. Na agência, nas juntas de recursos, na Câmara de Conciliação, ou, se você não concordar com o posicionamento do INSS, você não precisa recorrer no próprio INSS. Você pode partir para a justiça para tentar buscar uma resposta por lá, uma modificação da decisão. E na justiça, complementando, Lineker, na justiça, assim, a possibilidade de questionar os peritos, ela é maior. Tem a possibilidade, porque o questionário para fins de aposentadoria, dessas aposentadorias, já vem pronto, né, o IFBRA. E os peritos têm que responder esse questionário. Mas é bom lá, quando o advogado vai dar entrada, né, destacar que é esse tipo de aposentadoria, porque muitas vezes vem falha as perícias, porque continuam avaliando como se fosse um benefício por incapacidade. Então, aí a gente tem que reiterar que é esse tipo de benefício que tem que responder esses formulários da IFBRA. E aí, os 2 peritos vão responder, e aí existe a possibilidade, é aberto vistas, né, para as partes manifestarem. E aí existe a possibilidade da parte pedir esclarecimento para o perito, né? E aí são nesses esclarecimentos que a gente consegue, às vezes, aumentar ou diminuir a pontuação, né? Para caracterizar como a limitação, a barreira e o grau, né? De leve, moderado e grave. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem um problema de visão, como o exemplo do Dr. Tiago, né? A pessoa tem um problema de visão e o perito médico vai lá e coloca que consegue fazer uso de transporte coletivo normalmente, sem nenhuma limitação. Mas esse problema de visão não necessariamente a cegueira. Pode ser alguma coisa que aconteça, descobre um ceratocone, por exemplo, que é um problema que surge sem você estar esperando, né? Uma miopia de altíssimo grau, né? Mas peraí. Quando fala deficiente visual, é a pessoa totalmente cega. Não. Quando a gente fala em barreira, né, é qualquer tipo de barreira. É uma deficiência, né? Pode ser uma deficiência. Talvez fique mais fácil para entender, mas eu não gosto de falar o termo deficiência, porque muita gente só pensa no deficiente como cadeirante, o cego, o surdo. O que é totalmente cego, né? Né? E não é só isso. Uma barreira, ela pode acontecer de várias maneiras. Uma pessoa que às vezes tem uma miopia de altíssimo grau, ou um ceratocone, apesar dela conseguir trabalhar... Também é deficiente visual. Ela não consegue trabalhar igual uma outra que não tem. Talvez a produção seja diferenciada. Menor. Se você comparar uma pessoa que tem com aquela que não tem, consegue fazer exatamente as mesmas coisas? Se a resposta for não, né, ainda que seja pequena, ela já se enquadraria nessa possibilidade dessas modalidades de aposentadoria. Então, não precisa ser o cara não enxerga nada. Não. Ele enxerga, não enxerga, ele vai se encaixar nessas modalidades. Inclusive, eu tive até uma cliente que ela não era cega. Ela tinha hipermetropia altíssima desde a infância. E ela procurou o escritório, tentando benefício por incapacidade, que fazia uns 15 anos que ela estava brigando com o INSS. Recebia o auxílio, o INSS cortava e ela veio aqui. E aí a gente conversando. E aí ela tinha essa hipermetropia alta, que aí evoluiu para, chama ambliopia, que é aquele olho preguiçoso do olho esquerdo dela. E aí eu falei, vamos tentar. Ela já tinha idade, ela estava com 58 anos, né? Já tinha 15 anos de contribuição. Falei, vamos tentar a documentação médica. A gente precisa comprovar esse impedimento, essa barreira sua, essa limitação, por 15 anos, no mínimo, né?
E aí ela foi atrás, né? Ela estava disposta, foi atrás, e ela conseguiu um documento, um atestado médico, que ela apresentou na escola, no ensino fundamental para educação física, que falava do problema de visão dela. Demos entrada no pedido administrativo, não era cegueira, né? Era essa hipermetropia em grau alto, e foi concedido. Ou seja, muitos casos nós temos conseguido, os advogados têm conseguido essa modalidade de aposentadoria diretamente no INSS. E aí a gente volta com aquela pergunta. O INSS erra? O INSS, infelizmente, erra. Você viu a situação exemplificando dessa senhora. 58 anos. Fala senhora de 58 anos, não pode falar. Essa jovem senhora. Né? Mas quantas vezes ela ficou lá brigando para tentar afastar, recebeu o auxílio-doença, recebia, parava. O INSS poderia ter identificado que ela tinha condições de se aposentar nessa modalidade de aposentadoria desde os 55 anos e precisou ela chegar. Esperar tanto. Esperar, encontrar. E eu tenho certeza que às vezes deve ter passado aí por outros lugares que quando a pessoa não é especialista na área, às vezes até fala, não, você vai ter que esperar realmente até os 62 para aposentar por idade. E, na verdade, ela já podia estar aposentada bem antes. Bem antes, né? Nesse caso, poderia estar aposentada 3 anos antes, né? Deixou e ficou passando por toda aquela via sacra. Um detalhe importante que a doutora Elaine não mencionou. O cálculo dessa modalidade de aposentadoria muito melhor do que o auxílio-doença que ela devia estar recebendo, né? Melhor do que a aposentadoria por idade tradicional, melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição tradicional. Não entrou na reforma da Previdência. Nesse caso, eu lembro que o benefício por incapacidade, o auxílio que ela recebia era um salário mínimo. Aí a aposentadoria que foi concedida para ela aumentou em torno de R$700, do que mais o salário mínimo. Então, para ela... Aí aumentou o benefício. Aumentou e já e podia parou a briga. Desfrutando há mais tempo, não, né? E outra coisa, ela aposentou por idade, não foi por invalidez, então, não foi auxílio-doença. O que significa dizer, se ela quiser continuar trabalhando, né, ela pode continuar trabalhando, vai receber o salário dela, sem problema algum, e mais a aposentadoria. Isso vale, assim, como alerta, né? Para quem está nos assistindo e se identifica em alguma dessas questões aí, ou a sua mãe, ou você mesmo, né? Tem algum problema e... Então, vamos procurar os nossos direitos que a gente não conhece muito bem. E mais importante ainda, os especialistas nas áreas, né? Exatamente. E um detalhe, não é uma modalidade de aposentadoria nova. Nós estamos falando de uma aposentadoria que já existe pelo menos desde quando, doutora Elaine? 2013. 2013, nós estamos falando anos. aí... Eu entendo que até mais, porque já tinha uma emenda constitucional lá em 2007 que já previa essa possibilidade de se aposentar com uma diferenciação, quem tinha algum tipo de barreira, desde 2007. Embora a lei que veio regulamentar essa situação tenha vindo só em 2013. Mas, nada, nós já estamos falando aqui de aproximadamente 10 anos. E muitas pessoas sofrendo, né? Com essas limitações, né? Com essas barreiras, convivendo com dificuldades no seu trabalho e nunca procuraram esses benefícios. Será que o pessoal ainda tem um pouco de preconceito com advogado? Os mais velhos? Tipo assim, não vou porque o INSS falou que é isso, advogado... Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vocês pensam isso? Que ainda há essas pessoas? Eu acho que... Não, assim, por não confiar, assim, em advogado. Eu acho que é mais por falta de conhecimento e de cultura. Às vezes o pessoal também... Eu vou falar... Desiste antes de começar. Eu vou falar o que uma vez um cliente disse para mim. Ele disse o seguinte, olha, Tiago, antes de procurar um especialista, eu achava que por eu estar indo no INSS, porque o INSS é um órgão do governo, eu jamais ia pensar que o INSS ia fazer algo errado ou fazer algo contra mim, porque o INSS é do governo, o governo não vai fazer nada de errado.
Eu não vou nem continuar falando aqui, senão vai dar problema. Eles vão bater aqui na porta, doutor. É que essas questões a gente tem que discutir mesmo num bate-papo, né? Porque são órgãos confiáveis? Sim, são, claro. Mas sujeitos a falha. Sim. Um pouquinho antes da gente começar, nós estávamos conversando. Às vezes, não é de propósito que as falhas acontecem. Com certeza. Não pense, por exemplo, que o servidor é um cara malvado que está querendo ferrar a vida. Não, não é. Aliás, a maioria dos servidores que eu conheço são pessoas de bem, são excelentes profissionais. Porém, o que acaba acontecendo, na verdade, é que não há um interesse, eu vou falar no plural, dos governos... Porque são todos, não é este, não é o anterior, não são todos. Não há um interesse dos governos de equipar os órgãos, principalmente o INSS, da forma como deveria fazê-lo. Nós observamos aí, por exemplo, que o INSS, durante muito tempo, ficou sem fazer concurso público. Ou seja, ia aposentando os servidores e não havia reposição do quadro. O serviço que era feito por 10 passou a ser feito por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. E hoje é feito até por robô. Online. Hoje a inteligência artificial já chegou no INSS e a concessão ou a negatória dos benefícios também acontecem de forma automatizada. Então, Mas aí não rola uma perícia nem nada? Sim. O robô já dispensa... Sim. Hoje você pode fazer... hoje é feita uma análise documental. O robô, se entender que está legal, vai dar a alta. Se entender que não está, ele vai conceder. Ou, de repente, vai ser marcada uma perícia, caso haja necessidade de ser avaliado. Não só isso. Na aposentadoria por tempo, na aposentadoria por idade. A mesma situação. Então, a inteligência artificial já chegou no INSS. Infelizmente, mais negando do que concedendo benefícios. Tem casos que a gente protocola o pedido, em 3 minutos já tem a resposta. Nem sempre favorável. Algumas vezes favorável. Então, eu estava falando, os erros acontecem no INSS não é por culpa do servidor, mas por culpa da falta de estrutura. A constante mudança na legislação também e a falta de preparo. Os servidores nem sempre são adequadamente treinados para essas mudanças que estão chegando aí a todo instante. Rápidas. Então, excesso de volume, falta de servidor, mudança constante na legislação, ou seja, situações propensas aos erros acontecerem. Então, não é culpa do servidor. Não queiram bater no servidor, não queiram quebrar o INSS. Não é culpa deles, tá? Nem em alguns, assim? Nem... É bem complicada essa questão, porque principalmente assim, hoje você vai fazer um pedido no INSS, é tudo online, né? E tem pessoas que procuram profissionais para fazer o pedido, desde o pedido do INSS, o pedido administrativo, tem pessoas que falam, não, vou tentar sozinho. Se der certo, deu. Se não der, depois eu vejo. E aí faz o pedido sozinho. Aí o INSS emite exigência de um tanto de documento que a pessoa não entende. Aí a pessoa não cumpre a exigência, o INSS indefere, né? Ou então, quando é concedido o benefício, vem a cartinha de concessão, nós pegamos muitos clientes que chegam aqui no escritório que aposentou há 10 anos e 1 mês, né? E eles pegam a cartinha, porque vem a cartinha de concessão, só que a linguagem que vem na carta de concessão, eles colocam de uma forma que não é, assim, clara para uma pessoa, leiga no assunto, né? E lá fala que é 10 anos o prazo para fazer revisão do benefício. Só que na redação que eles colocam, a maioria entende que é depois de 10 anos. Então, né, Thiago? Já 10 anos, um dia, já foi. A gente atende clientes... Bem colocado isso. Clientes que vêm aqui procurando uma revisão do benefício com a cartinha em mãos. Falam, agora eu posso. Já fiz 10 anos de Na benefício. verdade, ele já rodou, já. E, na verdade, é ao contrário. E, às vezes, sai concessão da aposentadoria, mas sai errado. Por exemplo, igual nós estamos conversando aqui da questão dessas pessoas que têm barreira. Né, que poderia se aposentar por tempo, com menos tempo, ou com idade, com menos idade. Mas, às vezes,
ela não observou que ela se encaixa nessa situação. E aí ela esperou até os 65 anos no caso do homem, ou até os 62 no caso da mulher para aposentar por idade, ou no caso do tempo de contribuição. Aposentou com 35 anos no caso do homem, ou 30 anos no caso da mulher antes da reforma. Ou está esperando um pouco mais para poder aposentar, cumprindo aquelas regras de transição, ou já cumpriu. E aí sai a aposentadoria, só que com um cálculo horroroso. Defasado. Fazendo com que ela perca, sei lá, 30%, 40%, 50% do valor do benefício que ela teria direito se ela tivesse aposentado com aquela aposentadoria da pessoa que tem alguma barreira. Então a pessoa saiu, aposentei por tempo, esperei e tal, e aí fez o cálculo da minha aposentadoria, a média deu, sei lá, deu R$4.000, mas por conta de algum fator, de alguma situação, fator previdenciário e tal, caiu para R$2.000. Só que se o cara tinha, por exemplo, um problema de visão, um problema de audição, problema de osso, de perna, de braço, de coluna, um desgaste no quadril, coluna, qualquer coisa que enquadrasse na situação de barreira, aquela perda que deu de 4.000 fez com que ele ganhasse 2.000, na verdade ele não era para estar ganhando 2.000, era para estar ganhando os 4.000. Ele não poderia ter tido aquela redução no valor. Então ele está recebendo 2.000 neste exemplo, ao invés de estar recebendo 4. E aí fica amargando. O INSS fez a minha aposentadoria, vai ver que tá certo, né? Não precisei de advogado nenhum, né? E aí se contenta com aquele valor, tá perdendo dinheiro. Dentro de um prazo de até 10 anos, ele pode pedir a revisão. Então, quem está aposentado há menos de 10 anos, dá para pedir a revisão. Só que o grande problema está no que a gente chama de prescrição. Por quê? Porque mesmo que você entre dentro do prazo dos 10 anos, você só consegue receber a diferença dos últimos 5 anos. Nós estamos em 2023. Então, quem se aposentou de 2013 para cá, ainda dá tempo de pedir a revisão se tiver com erro. Porém, se fizer o pedido hoje, só vai receber as diferenças. Vai ter o conserto daqui para frente, mas vai receber só as diferenças de 2018 para frente. O que tiver anterior a 2018, ou seja, que for mais velho do que 5 anos, ele já perdeu de dinheiro. Então, nesse caso, se o cara aposentou com uma aposentadoria de 2 ao invés de 4, né? Ele está dentro dos 10 anos. Ele vai ter, se der certo a revisão, ele vai passar a ganhar 4.000 e vai receber as diferenças. Só que 5 só anos dos para últimos cá. 5 anos. Então, ele já perdeu nessa brincadeira aí 5 anos. Nesse exemplo, 5... Se calcular, dá uma graninha boa, hein? Chora. Dá para chorar, porque você, de 2.000 por mês, vezes 13, porque tem 13º, são 26.000 por ano. Nossa. Vezes 5, dava para fazer uma viagem bacana, né? Então, comprar uma casinha, né? 130 mil. Então, é de se chorar, né? Nossa, quem tá em casa agora vendo isso. Ô, doutora, aí tem mais alguns exemplos, assim, corriqueiros que a gente tem com muita frequência no nosso dia a dia, que chegam até aqui ao escritório Baixo de Vieira, que vocês já presenciaram, assim? Tem. Até mulheres mais jovens ou homens? Isso. Eu ia até falar de um cliente nosso, que ele é jovem, mais ou menos da minha idade, só que há uns... Eu não lembro exatamente quando ele sofreu um acidente, que foi um acidente de trabalho. Ele é entregador de gás, né? E aí ele entregava gás na moto, ele sozinho entregando gás, ele sofreu um acidente. Aí foi um acidente feio, ele teve que fazer cirurgia, colocar placa, parafuso no quadril e na perna. E ele anda um pouquinho mancando, não consegue pegar peso, só que ele trabalha, ele voltou a trabalhar na mesma empresa até hoje. Na mesma função. Isso, ele ficou afastado em torno de uns 2 anos, depois ele voltou. Tá na mesma função como entregador, mas diferente. Agora ele não consegue dirigir moto, ele dirige carro e sempre acompanhado. Que quem pega o botijão e entrega na casa é o parceiro. Né? Ele dirige só o automóvel. E se a gente parar para analisar, se enquadra como uma barreira aí,
né? Sim. Para se enquadrar nessas espécies de aposentadoria. Uhum. Só que ele é novo ainda, né? Mas isso já foi conversado com ele, já está ciente, já falei para guardar toda a documentação. Falei, ó, porque é muito importante também, né? Documentação. É. Porque não basta alegar, né? A gente precisa de provas, né? E o que prova esse direito dessa pessoa? Documentos médicos. Então, a pessoa tem que ir atrás, documentação médica tem que guardar, porque isso vai fazer total diferença. Tem como uma pessoa que, por exemplo, sofreu algum tipo de acidente ou que tem alguma coisa desde o nascimento, tal. Ela tem como se resguardar, se precaver para que quando, às vezes a idade ou o tempo para ela se aposentar está longe, mas ela tem como hoje, de repente, ela se precaver para que quando chegar o momento dela se aposentar com essa aposentadoria que vai exigir menos tempo ou menos idade, ela ter menos encrenca por parte do INSS? Algumas ideias seriam, além da documentação, né, outras provas seriam o quê? Se ela já se foi enquadrada como pessoa portadora de deficiência, né, se já tiver cadastrada, isso serve como prova. Às vezes a pessoa está interditada, se enquadra também nessa situação. Tem muitas pessoas que são interditadas, mas levam uma vida, trabalham. Consegue trabalhar. Isso. O processo da interdição também serve como prova. Existe a possibilidade de uma ação declaratória também. A pessoa ainda não está não preencheu os requisitos agora, mas existe a possibilidade dela entrar com uma ação declaratória para reconhecer essa condição dela, né? Porque uma vez reconhecida, aí ela vai se resguardar de todos os direitos, não só previdenciários, né? De repente, quando chegar a hora de aposentar, se ela já tiver com essas informações registradas no INSS através de algum procedimento que for feito, como, por exemplo, ação declaratória, ela então vai se resguardar para ter esse reforço. Exato, o INSS não ficar questionando. De repente, até escapar daquele questionário. O que vai acontecer vai ser o quê? Vai ter o termo, por exemplo, em 2023, a pessoa fez a ação declaratória, ficou reconhecida a condição dela em 2023. Não vamos desconsiderar para trás, 2023. Aí, daqui 10 anos, ela está pensando nessa opção de aposentadoria. Vai ser avaliada, mas o termo inicial é aqui. Vai ver se ela manteve essa condição. Se agravou, se não agravou, se Exatamente. melhorou. Porque a pessoa que muda o grau também, como o doutor Tiago falou no começo, a pessoa às vezes era um grau leve, passa para um grau grave. Com o tempo, né? Vai piorando, pode converter também. Às vezes tinha um desgaste no joelho, aí começou a forçar outros, o negócio ficou pior. Nesse exemplo que você deu dessa história do cara do botijão de gás, né? Que ele caiu de moto. Se ele perde um braço ou uma perna, a empresa arca com isso ou o INSS? Ele consegue aposentar? Pela perda do membro. Existe, falando assim, questão do benefício previdenciário, tá? O benefício do INSS, ele tem a possibilidade de estar aposentando se for considerado inválido, né? Porque nesse caso ele não tinha os requisitos para aposentar por tempo de contribuição, nem por idade. Então, seria o benefício por incapacidade. Aí seria a aposentadoria por invalidez, se a perícia constatar que ele está inválido, né? Ou o auxílio. Agora, existe também a responsabilidade da empresa, né? Que é outra coisa paralela. Porque eles estavam em cuidados da empresa, vamos dizer assim. Isso. Aí precisa ver se essa empresa teve alguma responsabilidade nesse acidente, né? Para gerar aí alguma indenização. O que seria isso? A moto com problema? Sim. Ou, por exemplo, fora de horário. Não forneceu EPI, né? Equipamento de proteção. Isso seria uma situação. Isso se encaixa em todas as profissões, né? Sim. Ela citou esse porque já chegou para vocês essa situação, mas... Qualquer situação. Mas hoje em dia o cara perdeu um membro, uma perna, um braço, ainda a perícia analisa se ele vai ser inválido? Porque ele não fica totalmente inválido, né? Vamos discutir isso. Ele ainda tem um membro e ele pode trabalhar. Depende também da situação para situação. Vai ser muito personalizado. Pode ser reabilitado. De repente, olha, em serviço braçal, em serviço pesado, ele não pode exercer, mas de repente, se ele for... Um atendente de telefone, de um telemarketing, no caso de uma empresa de gás. Um vendedor, um atendente de telemarketing, um locutor, né? São atividades que daria. Porém,
tem que ser analisado todo o contexto. Sim. Olha, a pessoa, por exemplo, é semi-analfabeto, sempre trabalhou em serviço braçal, não tem qualificação para outra atividade. Então, vai trabalhar em quê? Então, nesse caso, mesmo que ele tenha condições de ser um vendedor, pelo grau de instrução que a pessoa tem, pela idade, sexo e outras questões, às vezes o mercado de trabalho não vai conseguir absorver esse trabalhador. E aí, mesmo ele não estando inválido, pode ser concedida a aposentadoria por invalidez. Então, é muito personalíssimo. Vai depender de situação para situação. Isso é bom, né, Muitas analisar, análises, porque senão qualquer argumento argumenta. O cara perdeu a perna, mas só fala pra ele, então você vai trabalhar num computador agora, já que vocês têm os 2 braços. Então é bom ser bem analisado mesmo. Sim, é avaliada essa questão. Se a pessoa tem condições para se qualificar naquela outra atividade, né? Se ela consegue, se ela... E tipo assim, doutor, o cara trabalha numa fábrica pregando alguma coisa. A fábrica disponibiliza os EPIs para ele, né? Que são os equipamentos. Equipamentos de proteção individual, né? É isso. Aí eles dão um óculos e tudo mais. Aí uma hora ou outra o cara tira ali, porque tá calor, alguma coisa, ele é teimoso, e vai lá e fura o olho dele com o prego que ele bate. A culpa é de quem? Então, faz já um tempinho que eu não atuo na área trabalhista, mas na época que eu atuava na área trabalhista, que eu já peguei ações de indenização de acidente de trabalho, a jurisprudência trabalhista, o doutor Tiago vai saber explicar melhor, que ele acompanha os casos trabalhistas também aqui do escritório, eles ponderavam também a culpa do empregado. Tinha um juiz que falava assim, tá disponibilizado, você tirou, né? Só que tinha um juiz que falava assim, mas peraí, ele tirou, mas cadê a fiscalização da empresa ali para ficar em cima? A empresa também é responsável pela fiscalização. Sim. Então, câmeras. Não, tem sempre o gerente, o encarregado, o pessoal que está ali também na produção, fala assim, olha, é para usar o óculos, é para usar o EPI, é para usar o aparelho aí, o equipamento de proteção, né? Você não está usando? Eu vou te advertir, eu vou te suspender, eu vou te punir porque você tem que usar. Então, não adianta eu te dar o óculos de proteção e você colocar ele em cima da cabeça, ou te dar o protetor auricular, você deixar ele pendurado aqui, ou deixar na bancada lá. Tá errado. Então, o empregador, para alguns juízes, ele também é responsável porque ele teria que fiscalizar não só se o cara recebeu o equipamento, mas se ele estava utilizando, e vou um pouco mais além, se estava utilizando de forma adequada. Porque às vezes o cara recebe, pegar só o exemplo do Lineker, às vezes ele recebe o óculos, mas ele põe o óculos de cabeça para baixo, não aperta lá onde tem que apertar, vai cair, né? Então tem que usar, mas também não é usar de qualquer jeito. Tem que dar o treinamento, olha, estou te dando esse óculos, esse protetor, essa bota, esse capacete, esse equipamento de proteção, porém, fique atento. Vou te ensinar como é que você usa. Para colocar ele tem que apertar, botar no número 1, no número 2, no número 3. Tá? Então, tem que ser dado, fornecido, né? O EPI adequado, o equipamento de proteção adequado para aquilo que a pessoa está utilizando, para dar a proteção adequada, mas também tem que ser dado o treinamento da forma correta e fiscalizado para ver se está sendo utilizado. Inclusive a qualidade, vencimento, também, tudo isso é tudo responsabilidade da empresa. Então, empregado e empregador têm suas responsabilidades, né? Isso. No mundo jurídico tem todas essas questões, né, Lineker? Porque assim, até um tempo atrás, né, Tiago, a justiça trabalhista era mais pró-empregado. Então, Sim, ouvimos dizer isso. Isso, mas já faz um tempinho que isso vem mudado. Então, por isso que eles, nesses entendimentos que eu até acompanhei até então, eles ponderavam isso também, né? Se tinha uma culpa exclusiva aí ou não, qual que era a culpa do empregado. Pode haver uma amenização ou, dependendo de situação para situação, até uma proteção maior do empresário, que às vezes não consegue
acompanhar tudo isso. Então, Depende. a gente falou de aposentadoria até agora e tudo mais. O pessoal queria saber a questão dos atrasados, que se incomoda muita gente, sabe? Como que funciona? Como que o advogado entra nesse processo para ajudar? O tempo? Como que funciona, assim, para quem tá esperando um atrasado que nunca chega? O que o advogado pode ajudar nesse termo, assim? Esses atrasados seriam de processo judicial já. Sim. Tá. Porque, por incrível que pareça, quando é atrasado no âmbito administrativo, né, Tiago? Tem outro significado. É um pouco mais rápido do que o judicial. Acho que o termo mais correto é menos demorado. Menos demorado, é verdade, Tiago, é verdade. O INSS vai bater aqui, velho. Os dois. Não, mas é que o INSS está o melhor INSS do que a está justiça, ganhando ele é menos nesse demorado. ponto. E a gente está do lado dele também. Nesse ponto. A gente até... A gente tá do lado certo. Do lado certo, sim. Esses dias a gente estava até conversando exatamente isso, né, Tiago? Que às vezes o melhor caminho é permanecer no âmbito administrativo do que no judicial. Por conta de entendimentos e dessa questão do quê? Do atrasado, a pessoa conseguir receber um pouco mais rápido do que o judicial, né, Tiago? No judicial, existe quando se fala de INSS, quando o valor dá abaixo de 60 salários mínimos, você recebe através do que a gente chama de requisição de pequeno valor, ou, abreviadamente, RPV, tá? Quando é maior do que 60 salários mínimos, o pagamento se dá através do que a gente chama de precatório. O RPV, que é quando é abaixo de 60 salários mínimos, terminado o processo, feitos os cálculos, não há mais discussão, já está definido qual é o valor, ninguém está reclamando mais do valor. Se for RPV, demora de 60 a 180 dias para ser pago. Mas depois que terminou todo o processo, que já foi feito o cálculo, que ninguém está mais questionando valores, vai para a fila para ser pago nesse prazo. Quando passa de 60 salários mínimos, vira precatório. Precatório precisa entrar no orçamento da União, né? E nos últimos tempos, não está muito bacana ir para o lado do segurado, né? O governo andou pegando dinheiro aí nesses precatórios, não pagando ou pagando parcialmente quem tinha para receber. Mas em regra, tá, o que está na legislação, quando for precatório, se a informação chegar no Tribunal de Contas até uma determinada data, é pago no ano seguinte. Se chegar depois daquela data, só no outro ano. INSS. Em tese, não há essa limitação de 60 salários mínimos, né? Acima de um valor bem mais alto, é que passa por um controle. Mas qualquer valor, normalmente, terminado o processo, reconhecido o direito que a pessoa tem, num prazo de, no máximo, 90 dias, ela recebe todo atrasado, mesmo que ultrapasse os 60 salários mínimos. Então, por isso que o INSS, nessa parte de pagamento, ele acaba sendo melhor do que a justiça. Ele é ágil. Né? Às vezes o problema é tentar resolver o administrativo. Conseguir receber, né? É assim, conseguir reconhecer o direito no âmbito administrativo. Então, uma sugestão de como a pessoa iniciar todo esse processo é ir ao INSS com todos os laudos, né? Com todas os documentos e tal. Ou vocês sugerem que talvez o melhor caminho, ou mais rápido, ou melhor, seria procurar um advogado da área que desse todas as instruções. Talvez seria um caminho mais confiável, mais, né? Já encurtaria talvez algumas situações, né? É o que a gente sempre fala, olha, às vezes a pessoa está perdendo tempo e dinheiro. Poderia estar aposentada e não está sabendo. Poderia estar aposentada com um benefício melhor e não está sabendo. Quando a pessoa vai num especialista, alguém que é da área previdenciária, ela consegue identificar as melhores opções, saber se realmente tem que esperar, se não tem que esperar, se já dá para aposentar, se dá para aposentar com uma aposentadoria melhor ou não, se é melhor, mesmo podendo aposentar, mas de repente aguardar um momento ideal para poder se aposentar. Tem muitos casos aí que às vezes por questão de dias, semanas ou poucos meses, o benefício pode dar um salto gigantesco no valor. Ou, de repente, a pessoa chega aqui achando que vai ter que esperar. Chega no advogado achando que vai ter que esperar, sei lá,
1 ano, 2 anos, 3 anos para se aposentar e de repente poderia já estar aposentada de longa data e está perdendo dinheiro porque está deixando de receber um benefício. É muito comum, como eu disse anteriormente, os clientes virem ao escritório procurar orientação para o benefício por incapacidade, por conta da doença, da limitação, né? E aí já preenche os requisitos para aposentar, ou por idade, ou por tempo de contribuição, como com essa barreira, com esse impedimento, como portador de deficiência. Então, isso é muito comum. Aí eles, é porque, por falta de conhecimento, né? Não tem essa noção, porque conhecem o quê? O auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, né? E a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente. E aí eles visam aquilo ali, vai. E no INSS você faz o pedido, o INSS analisa e nega aquele pedido. Ele não tem estrutura, como o Dr. Thiago falou, para falar, ó, você não tem direito a esse, mas eu estou vendo aqui que você tem esse. Quer dizer, até melhor do que aquele que você está procurando. O INSS não tem essa estrutura, infelizmente. Eles não têm essa estrutura ou eles não querem fazer isso? Eu acho que o sistema também não permite. Né? Porque quando você entra... O sistema é mais direto. Quando você entra no sistema, você já vai direto no benefício, no pedido que você quer, de aposentadoria. Na aposentadoria, por idade ou por tempo de contribuição. Você escolhe. Ele não dá essa opção. Comum ou do portador de deficiência, da limitação da barreira, né? Você já escolhe. Auxílio-doença, você vai agendar a perícia, lá já pergunta se você está querendo auxílio. Apesar de ser avaliado tudo nesse caso, mas pergunta auxílio-doença ou a incapacidade permanente. Então, assim, o sistema você já tem que clicar. Não tem como você falar ou esse ou esse. Entendeu? Então, ou pedir orientação, né? Não tem como. Não. Mas isso foi de agora? Tudo por sistema, assim? Já faz um tempo ou foi bem recente? Não, faz um tempo que já está. Porque se é alguma senhorinha, né? Ela não vai saber fazer essas coisas e direito. nós ainda temos uma situação privilegiada, né? Que temos conhecimento para poder estar mexendo no computador. Mas nem todo mundo é digitalmente alfabetizado. Nem todo mundo sabe mexer com o celular, com os computadores, para fazer o pedido da forma adequada. Às vezes encaminhar a documentação também, porque para você encaminhar a documentação para o INSS, tem que ser naquele formato. Digitalizar. Tem que digitalizar, tem que ser naquele formato e tal. Ele não pode ser acima daquela quantidade lá. Então, tem uma série de coisas. Uma pessoa que, sei lá, não frequentou só o primário, que já tem uma idade avançada, que não está familiarizada com o celular, com o computador, será que ela vai ter a mesma habilidade que você tem, que eu tenho, para poder encaminhar uma documentação? Será que nós não estamos privando as pessoas do acesso ao direito, ao benefício, com essa tecnologia. Com o pretexto de estar falando que está deixando mais ágil, mais rápido, que qualquer pessoa onde tiver uma internet... Aliás, nem todo mundo tem internet também. Já começa por aí. Né? Será que nós estamos facilitando ou dificultando o acesso a esses benefícios? Quem é o público mais usuário desse sistema previdenciário? Será que é o jovem? Será que é a pessoa mais idosa? Né? Nós temos que olhar não com a nossa realidade que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui no estado de São Paulo, no interior paulista, em Franca, né? Que é um lugar onde muita gente tem conhecimento, mas não sendo preconceituoso de maneira alguma. Mas será que à medida que a gente subir, descer, virar para o lado de lá ou para o lado de cá do mapa, será que todo o Brasil território tem essa facilidade? Sabemos que não, né? Sabemos que não. Eu só queria fazer uma observação que eu achei importante no que a doutora Elaine falou, porque senão depois eu acabo passando batido. Então, nessa modalidade de aposentadoria, o que a doutora Elaine deixou bem claro é que toda pessoa que em algum momento fez algum pedido de benefício por incapacidade, de auxílio-doença, tendo sido concedido ou não tendo sido concedido o benefício, é um forte candidato à concessão dessa modalidade de aposentadoria por tempo ou por idade das pessoas que têm algum tipo de barreira e não sabem. Poderiam estar aposentadas
com um benefício até melhor do que o que às vezes elas estão buscando e que por falta de estrutura do sistema ou pela ineficiência do sistema acabam não sabendo, não conseguindo receber do INSS. Então, você que está nos assistindo, que já tentou se afastar pelo INSS em algum momento ou que já esteve afastado pelo INSS em um momento, cuidado, atenção. Você pode estar perdendo tempo, pode estar perdendo dinheiro. De repente, já poderia estar aposentado ou, de repente, não ter que esperar tanto tempo como imagina. Então, dica de ouro. Vai atrás de um advogado especialista da sua confiança para poder saber se você não está passando por esse perrengue, perdendo tempo e dinheiro. Doutor, e tipo assim, a maioria das pessoas que vem aqui falar com vocês, né? Com você, eles ficam surpresos, né? Com tantas possibilidades, né? Sim, ficam. Nossa, São coisas que não passam na cabeça deles, assim, essas possibilidades. Que eles falam assim, não, mas eu tava... Sério que dá para aposentar por idade, por tempo de contribuição? A gente fala assim, não, dá, sim. Aí eles só acreditam na hora que é concedido, né? Eles falam assim, nossa, é verdade. Esses dias eu como eu falei, por conta milagre, mas não vou dar nome disso. Esses dias eu atendi um senhorzinho, eu acho que ele passou pela cliente da doutora Rita, se não me engano. Ele tinha vindo, nós estamos em setembro, ele tinha vindo aqui acho que em junho ou julho. E ele estava achando que ele só iria aposentar por idade aos 65 anos de idade. E ele está, acho que, com 60 anos ou 61. 60 ou 61. E ele se encaixa nessa modalidade de aposentadoria de barreira. Ele tinha feito uma simulação no próprio site do INSS. Olha como é que o site... que às vezes engana, às vezes. Não engana por mal, mas é porque não tem as informações lá. Segundo o que ele me falou, quando eu fui conversar com ele, ele achou que pelo site do INSS a aposentadoria dele seria aos 65 anos e na simulação acho que ele ia ganhar um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo. Uhum. E foi quarta-feira passada, eu conversei com ele porque ele tinha recebido... Ele começou a receber ligação das financeiras para oferecer empréstimo, porque já tinha saído a aposentadoria dele. Foi rápido, hein? E tinha saído a aposentadoria dele. A aposentadoria dele foi concedida nessa modalidade, ou seja, ele não teve que esperar os 4 ou 5 anos que ele estava imaginando. E o valor do benefício dele foi mais ou menos de entre 3.500 a 3.800, ou seja, de um salário mínimo, que era o que ele iria receber daqui 4 ou 5 anos. Recebeu 3 vezes o valor. Mais que dobrou. Caramba, Tá. Qual que era a limitação dele? Ele tinha, no caso, ele tinha aparelho auditivo, perda auditiva, né? Aí ele falou que tinha sofrido também outros acidentes, tal. Ele tinha várias coisas, mas o mais notável nele era a perda auditiva. Ele tinha problema de joelho, ele falou que o joelho tinha desgastado, bursite. Só pela idade dá para saber que ele tem vários problemas e que ninguém dava importância antigamente, né? E ele já tinha tentado passar por perícia um monte de vezes, né? E a perícia dizia, olha, você realmente tem a bursite, você realmente tem perda, mas você consegue trabalhar, então vai. Né? Levanta-te e anda. Que a perícia do benefício por incapacidade é exatamente isso. Vocês pegam o resultado e falam, portador da doença, ACID, discrimina, mas fala capacitado para o trabalho. E aí, nesses casos, assim, o que a gente via, a sagacidade, não só do doutor Elane, mas da equipe aqui, quando eu falo que a equipe é boa mesmo, às vezes a gente usa o advogado que é especialista consegue usar o próprio veneno contra o venenoso. Ou seja, o que foi feito? Verificamos nas perícias anteriores que ele fez por benefício por incapacidade. Olha, o próprio INSS falou assim, ó, que tem a bursite, que tem isso, que tem aquilo, né? Que tem essas limitações, barreiras, mas consegue trabalhar. Então, se o próprio INSS está falando que ele tem
as limitações, as barreiras... Já existem. Já deixou pronto, né? Já deixou Exatamente. prontinho já. E o que aconteceu que ele veio bater justo aqui? Ele ouviu verdade- alguma notícia ou tava passando aqui na rua? Não, na verdade ele veio pra tentar continuar tentando a briga dele. Ó, eu fui fazer perícia no INSS, o INSS disse que eu tô bom pra trabalhar, mas eu tô com dor, tô com isso, tô com aquilo. Eu falei, bom, você quer continuar insistindo nela ou você quer buscar uma coisa melhor? Tem? Tem. Tem. A justiça faz milagres? Não, está escrito, né? E nesse direito, caso, né? nesse caso não foi nem pra justiça, nós conseguimos Sim, por... dentro do próprio INSS. Mas foi pro administrativo. Exatamente, foi pelo administrativo. Então, alertando o pessoal, ó, nem sempre todo mundo pensa que o INSS é demorado, que a justiça tem situações em que às vezes dá para resolver dentro do próprio INSS. É saber usar a estratégia certa, conseguir enxergar a oportunidade correta, trabalhando dentro da legalidade, para buscar o melhor benefício. Então, sempre ficar atento a isso, e aí a ajuda sempre de um especialista pode fazer com que o benefício seja antecipado. Nesse caso, foi antecipado em quase 5 anos. Nossa, foi incrível, né? E é interessante sempre a importância de tratar com alguém especialista no assunto, Sim. assim, que conhece, que tem conhecimento. Como o Dr. Tiago falou, às vezes no âmbito administrativo, além de ser mais rápido, tem algumas matérias, né, Tiago, que no âmbito administrativo o entendimento é melhor do que o judiciário. Então, às vezes, compensa fazer os recursos administrativos, bater na tecla ali no INSS, que os conselhos, eles têm um entendimento mais favorável do que o judiciário. Então, se a pessoa recebe o nome no INSS de uma determinada matéria e já entra no judiciário, a chance de ganhar talvez seja menor, né? E outras vezes a própria justiça é que vai ter um entendimento melhor do que o INSS. Vai depender de Exatamente. caso a caso. Exatamente, de matérias, né? Então, assim, de questões. Sim. Então, assim, a pessoa que entende ali, que atua na área, consegue identificar para falar, não, Qual que é o melhor caminho? Ó, vamos continuar no INSS porque lá Vai sair. vai dar bom. Tem mais chance de dar Demora bom. um pouquinho, mas dá bom. Né? Ah, não, isso aqui no INSS não, vai ter que ser na justiça, porque a justiça tem um posicionamento melhor. Nem sempre. É isso. A questão de mandar os papéis pro INSS para eles aprovarem. Se tiver algum errado, eles não vão voltar um e-mail falando que só aquele que tá errado. Eles já não aprovam. Descartam tudo. Depende muito de quem vai analisar, né? O requerimento administrativo. Normalmente é emitida uma carta de exigência, né? A própria instrução normativa do INSS fala que tem que ser feita essa carta. Tem que exigir esse documento necessário. O INSS, o funcionário não pode simplesmente negar, indeferir por falta de documento ou documentação incompleta. Ele tem que fazer exigência. Se o segurado não cumprir a exigência no prazo de 30 dias, aí sim ele indefere. Ah, então pelo menos isso, né? Eles vão avisar que tem alguma coisa errada que dá para corrigir Dos ainda. documentos. Ou se precisar de mais algum documento. Se o INSS, Entendeu? por acaso, não observar essa circunstância, ou seja, olha, todo mundo tem o direito de se defender. Então, ele tem que dar a oportunidade do segurado se defender. Olha, você está pedindo esse tipo de benefício aqui, mas está faltando documento? O INSS vai mandar uma carta, chama carta de exigência, porque ele vai falar, olha, está faltando, sei lá, seu comprovante de endereço, ou está faltando a sua carteira de trabalho, ou você escaneou a carteira de trabalho, mas está faltando as páginas, está faltando página, ou está mal. Então, ele tem que dar a oportunidade da pessoa apresentar. Se ele pular essa etapa, cabe medidas legais. Inclusive, em algumas situações, cabe até mandado de segurança, por quebra do princípio do contraditório, da ampla defesa, e consegue fazer voltar atrás e... Processar o INSS. Sim. Sim. Mas quando esses casos são quando são documentos essenciais. Agora, desse caso, dessa matéria que nós estamos tratando hoje, dessas aposentadorias, se for questão de perícia, por exemplo, às vezes a pessoa está desacompanhado, né, de advogado, faz o pedido sozinho, vai fazer a perícia e leva só um relatório atual. O médico não vai exigir documentação médica, o perito não vai exigir documentação nem médica. orientar, ó. Não. Aí já vai indeferir. Trouxe os documentos. Né? Aí já vai indeferir. Simplesmente documentos como o doutor citou, comprovante de endereço, isso aí, tudo bem, ele vai te alertar. Isso. Mas comprovadamente perícias, perícias Eles não fazem. Nessas de barreira, às vezes Né? vai ter que comprovar há quanto tempo a pessoa está com aquela barreira. Se é desde o nascimento, se é desde um acidente. Se ela só levar um documento atual,
De repente ela está passando a informação que o problema está surgindo agora. E não... Há tempos. Que precisa comprovar aquele impedimento de longo prazo. Uma curiosidade. A gestante, quando ela descobre que está gestante, tudo bem, normal, né? Vida que segue, né? A gestante. Mas nesses 3 primeiros meses que ela passa muito mal, que ela às vezes não vai trabalhar por vários dias e momentos, tal, tem alguma situação que beneficia ela e que pode ajudá-la nesse momento, até o fim da gestação, por exemplo, esses 9 meses que ela está, não digo, ela está Limitada. Pronto. Então, isso é muito subjetivo, né? Porque cada gestação... Tem uma limitação. E eu acho, assim, se tiver um documento médico ali, ela com atestado, acompanhado, falando que ela está sem condições de exercer atividade, talvez, porque realmente acontece, da mulher passar muito tem que mal, ficar de repouso, exatamente. Total. Ou aquela questão por risco, né? Risco da gravidez, ter que fazer o repouso absoluto. Então, ela com atestado, se ela for empregada, ela tem direito ao afastamento, primeiro pela empresa, né? E depois Os 15 primeiros dias sempre por conta do empregador. Isso. Né? E depois pelo INSS, o restante, né? E aí, se ela for a contribuinte individual, a autônoma, também tem direito ao afastamento. Só que é diretamente no INSS. Então é isso. Ô, doutora, fala um pouquinho de você. Você falou assim que gostou do previdenciário e tudo mais, mas foi alguma situação que aconteceu? Ou você gosta de conversar com idosinha, ajudar as idosinhas, os idosinhos? O que é? Teve alguma coisa específica, assim? Ou o próprio equipe do Baixo Oliveira, através do Dr. Fabrício, que te estimulou? Também, eu acho que isso daí foi primordial. A equipe é muito especial, né? É praticamente uma família, mais de 10 anos, quase 13 anos aqui. Todo mundo acompanhou o crescimento de todo mundo. Dr. Fabrício, Dr. Tiago, doutora Rita, que eu acho que deve estar assistindo a gente, me ensinou muito direito previdenciário. Devo muito a eles, sou muito grata. Mas, assim, além desse ambiente, que sempre foi muito gostoso, a empresa muito boa, eu sempre fiz, quando eu fazia faculdade, eu sempre fiz estágio no Ministério Público. Eu sou filha de 2 funcionários públicos e eu sempre tive na cabeça, concurso público que dá estabilidade, né? E a faculdade inteira eu fiz no Ministério Público. E aí eu podia continuar o estágio. Eu continuei, mas chegou uma hora que eu falei, parece que não é isso que eu quero, né? Eu fazia a parte criminal, fiz outras áreas também no Ministério Público. Aí eu falei assim, parece que não é isso que eu quero, acho que eu tô querendo um outro ar. Aí eu falei, será que é advocacia? Eu vou tentar. E aí, quando surgiu a oportunidade de direito previdenciário, no primeiro momento eu fiquei um pouco assim, porque é uma matéria que, na época, não aprendia na faculdade, né, Tiago? Como assim? Não ensinava na faculdade de direito previdenciário, na faculdade de direito. Tinha que fazer uma especialização. Isso, curso, especialização, comprar livros, estudando. Aí, quando eu entrei no escritório, no Baixo Oliveira, o Fabrício e o Thiago já davam as aulas, os cursos. Já eram PhDs. Aí eu já fui no embalo, fui aluna deles também. Mas eu acho que o que me cativou, assim, é a gratificação em poder garantir um direito social, né, para o cidadão, assim, para as pessoas que precisam, que lutam tanto pelo direito, e às vezes tem muito não. E aí, quando consegue, né, é muito satisfatório isso. Você dá um pouquinho de qualidade de vida, né, para a pessoa, porque, querendo ou não, o segurado do INSS, a maioria são pessoas trabalhadoras que dependem, né, não só do INSS, estou falando do Brasil, né, a maioria da população brasileira depende de uma renda, né, a condição financeira. E eu acho que o que me cativou no direito previdenciário foi isso, né, alcançar o direito social das pessoas. Isso que foi. Ajudar as pessoas. Exatamente. Muito bem. Bom, doutor Tiago, alguma consideração final para a gente encerrar esse nosso bate-papo sobre as barreiras que impossibilitam a aposentadoria num tempo determinado? Bom, fiquei muito feliz aqui de ter a Elaine aqui, que já está há quase 13 anos conosco aqui, né? Eu falei que ia surpreender, estava nervosa no começo lá, achando que
Seria Sim, Elaine, não é difícil. nada diferente do que você sinal, for... Thiago. Nada diferente do que você bate papo com o pessoal que vem no escritório, você vai bater olhando para a tela. Só que a diferença é que na mesa nós vamos estar em 4, 5 pessoas, né? Mas tem provavelmente Muito mais gente do outro lado lá Melhor nos não assistindo. Tinha 193 até o Ai, momento. meu Deus, olha isso. Não, mas Aí fica eu vou tranquila. ficar Mas nervosa de desses novo. 193, 170 é da sua família. Que sua mãe mandou no Porque grupo. a família da minha mãe é grande. Ah, mas fica tranquila, porque depois a live vai ser assistida. Isso, aí ela vai triplicar, multiplicar em números. Ai, As passou. senhorinhas vão chegar aqui tudo falando que te viu na internet. Bonitinhas. Doutora, você gostou de bater um papo com a gente Sim, hoje, de verdade? adorei, agradeço o convite, foi muito gostoso, muito legal, fiquei super à vontade. No começo dá um nervosismo, mas é normal, né? Mas eu adorei, foi super legal. E aí, mulher, foi tirado algumas dúvidas? Você acha que a gente cumpriu o nosso papel hoje aqui? Eu acho que nós cumprimos nosso papel e conseguimos passar a mensagem para todos que em algum momento nos ouviram ou nos assistiram, porque estamos também no Spotify e você pode, de repente, só ouvir no seu carro e todas essas possibilidades de participar com a gente. Então, acho que foi Beleza. super válido. Pessoal, vocês que assistiram a live ou que vão assistir depois, se surgir alguma dúvida ainda, na descrição tá o Instagram de todo mundo aqui, da doutora, do doutor, do Bachur Vieira, o nosso também, se vocês Sim, quiserem também. comentar alguma coisa, quiserem indicar alguém. Inclusive, o Dialetou tem um site, tá? dialetou.com.br, lá vocês conhecem as nossas redes sociais e tem um esquema de pautas também. Vocês podem sugerir pessoas, convidados novos pra gente bater um papo, Sim. certo? Ah, deixa eu É fazer o isso aí. marchand. Oh, Eu vou esquecer. tá tão empolgado, tava com o cotovelo no E livro. então deixa eu fazer Esse livro é novidade, doutor? Esse livro é novidade, está sendo lançado, mas já está disponibilizado. Depois põe Na descrição. na descrição, Sim. né? Os segredos do sucesso revelados, dicas para sua vida pessoal e profissional, né? Aqui dicas valiosas para o seu relacionamento, finanças, carreira pessoal, carreira profissional. São 30 segredos revelados para você poder dar uma guinada aí na sua vida, tá? Então, depois vai estar aí na descrição Sim. os links para você acessar. Disponível também na Amazon e na Eduz. Isso aí. Fantástico. Pessoal, então é isso. Vai ter mais um link também do livro do Dr. Tiago, tá? Fazer propaganda. Como vocês acompanharam a A live de cá aí. aqui também, né? Que esse Esse aí já é melhor. nosso, doutor? Esse aqui, eu tenho que pegar lá para Aí, ó. Ganhamos um livro. O Dialetou Mais uma prateleira. faz coleções de livros. Pessoal, então vai ter o link do livro do Dr. Tiago aí. Vocês que assistiram a live, acompanharam, viram tanto que ele é inteligentíssimo, né? Então quem quiser, que tiver afim aí dessas 30 regras, né? 30 30 dicas. ensinamentos. 30 ensinamentos, né? São segredos, né? São segredos. É, sendo você vai ter revelados. que comprar pra ver, né? Eu vejo de que maneira ele poderá ser útil e com certeza não é só com vocabulário jurídico, né? Não, esse aqui, na verdade, é para todo mundo, né? Que Aham. quer dicas para sua vida pessoal e profissional. Não é um livro de direito, né? Eu tenho os livros de direito, mas esse aqui é para você que é do dia a dia, que tá, cidadão comum. você que é empregado, você que é empresário, você que é empreendedor, você que trabalha por conta própria, você que é funcionário, é o que falta para você mudar de vida. Tem dicas de casamento? Tem de relacionamento. Uau! Então é isso. Então, Lineker, vamos nos despedir então? É isso aí, pessoal. Um beijo pra todo mundo que acompanhou a live ou vai acompanhar depois, tá? Qualquer coisa que vocês gostaram aqui, tem tudo na descrição, beleza? Amanhã tem mais, quarta-feira tem mais e quinta-feira tem mais. O diretor tá todo vapor essa semana. E a nossa agenda está onde? Para as pessoas saberem onde elas podem nos assistir. Vamos estar no Instagram com essas informações, No né? nosso Instagram, né, que é o Dialetou, lá tem todas as publicações dos convidados dessa semana. Tem no site também. E sigam a gente no YouTube aqui. Ativem o sininho aí, que na hora que as lives iniciarem vai aparecer uma notificação no seu telefone. Beleza? Um beijo, tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, gente. Manda um tchau lá pra câmera todo mundo. Até Beijo. amanhã. Tchau.